Parte 4. Em meio ao caos causado pelo fato dos homens estarem desesperadamente fugindo por suas vidas, Gazef fixou os olhos à sua frente e então lentamente sacou o tesouro nacional do reino, a Razor Edge. Toda vez que ele tinha sacado essa lâmina fria e reluzente, ele alcançara a vitória. Em outras palavras, essa espada era a prova do triunfo de Gazef. Entretanto, a espada parecia terrivelmente fraca e frágil hoje. Ela era pequena e insignificante em comparação à cria negra que estava vindo diretamente para ele. Se eu deixar essa coisa passar por mim, o acampamento principal do rei será destruído. Eu preciso parar isso. Quando ele disse isso, o rosto de Gazef ficou depressivo, como se ele estivesse zombando de si mesmo. Não havia como Gazef vencer esse monstro. Apenas atrasá-lo por um segundo já seria digno de elogios. Mesmo um homem saudado como o capitão guerreiro do reino, um guerreiro renomado em todas as nações vizinhas, só poderia esperar fazer isso. Peguem sua majestade e fujam. Pavimentem o caminho dele para casa com suas vidas. Gazef sussurrou essas ordens para seus subordinados que não estavam aqui, quase como uma oração. Os soldados mais fortes do reino ficaram para trás para proteger o rei. No entanto, mesmo ficando para trás, eles não eram fortes o suficiente para proteger o rei da bestialidade desses monstros. Mesmo se colocassem suas vidas em risco, tudo o que eles poderiam fazer era servir como escudos de carne que se estourariam depois de um ataque. Mesmo assim, seria o suficiente. Eles iriam perecer se o inimigo os atingisse, mas enquanto pudessem se certificar de que o golpe fosse desperdiçado neles, a chance de sobrevivência do rei poderia ser aumentada mesmo que só um pouco. Talvez até funcionasse se 80 homens estivessem lá para serem escudos. Ele pensou com otimismo. Eu sinto muito. Gazef pediu desculpas aos seus subordinados que não estavam presentes aqui, mas ainda assim seus olhos estavam fixos quando o monstro se aproximava com uma velocidade incrível, levantando respingos de carne e sangue em seu rastro. Ele sabia que um pedido de desculpas aos companheiros ausentes era nada mais do que confortar a si mesmo, porém ele não queria morrer sem falar essas palavras. Ao sentir a terra tremendo sob seus pés, Gazef expirou vigorosamente. Ele segurou a espada com força e apontou para o monstro. Comparado com aquele corpo vasto que esmagava humanos em uma pasta vermelha, sua espada parecia irrisória. Se fosse uma carruagem descontrolada, ele poderia facilmente obter o controle. Mesmo que um tigre feroz o atacasse, ele poderia escapar de seu primeiro golpe e cortar sua cabeça. No entanto, diante da cria negra, suas chances de sobrevivência pareciam muito baixas. Enquanto Gazef respirava, uma mudança dramática apareceu no fluxo de pessoas a seu redor. Até agora eles tinham ido em todas as direções, mas agora parecia que eles estavam se movendo para evitar Gazef. Parecia que estavam criando um caminho sem obstáculo entre Gazef e as crias negras. As crias negras continuaram a esmagar os humanos sob seus pés quando eles se aproximaram. Quando ergueu a espada, Gazef estudou o corpo da oposição, onde ele poderia atacar para obter os melhores resultados. Ele ativou uma arte marcial chamada Sentir Fraquezas. No entanto... Então eles não têm fraquezas. Gazef não sabia se era porque eles realmente não tinham fraquezas ou porque eram muito mais poderosos do que ele ao ponto dele não conseguir sentir. Ainda assim, ele não se desesperou. Afinal, poderia ser consequência do seu pessimismo. Ele ativou outra arte marcial, uma técnica secreta que era verdadeiramente digna de tal nome. Uma técnica que fortalecia suas percepções extrasensoriais, chamada de Sentir Possibilidades. A diferença entre suas habilidades físicas era quilométrica, então não faria sentido se ele a reduzisse em apenas alguns centímetros, aumentando os seus próprios atributos físicos. Nesse caso, ele decidiu confiar em outra coisa. Talvez o seu sexto sentido fosse mais eficaz nisso. Venha, besta! A cria negra pareceu ter ouvido o desafio e traçou um curso direto em direção a Gazef. A distância entre os dois diminuiu drasticamente. E sendo bem sincero, Gazef estava aterrorizado. Se fosse possível, ele teria gostado de fugir com todos os soldados aos arredores. Mesmo depois de ativar a Sentir Possibilidade, ele não sentia nada. Era como se estivessem envoltas por uma parede impenetrável de trevas. Quando as crias negras se aproximaram, ele estudou sua forma com mais detalhes.
detalhes. Ao julgar pela maneira como seus cascos permaneciam intactos, era provável que espadas normais não fossem capazes de causar dano algum. Das impressões profundas deixadas no chão onde pisava, seu peso instantaneamente mataria qualquer um que pressionasse. Quanto mais informações ele coletava, mais o seu medo crescia. Nesse momento, Gazef estava exposto a um terror muito mais intenso do que os dos soldados que fugiam a esmo em volta dele, mas ele não podia voltar atrás. O guerreiro mais forte do reino não podia fugir. Ele cancelou a habilidade de sentir possibilidade e acalmou sua respiração. A cria negra finalmente chegou. Estava perto o suficiente para que os torrões de terra levantados por seus cascos pudessem atingir Gazef. A criatura ignorou os soldados ao redor como se não fossem nada além de vermes rastejantes e foi direto para Gazef. Não, ele estava errado. A cria negra se virou para o lado como se tivesse atingido uma parede. Por ter se virado tão rápido, os passos da cria negra ficaram descompassados e mesmo com tantas pernas, a criatura perdeu o equilíbrio. É claro que Gazef não achou que a criatura estivesse tentando escapar dele. A criatura simplesmente estava considerando onde poderia encontrar mais presas e sentiu que poderia atropelar mais pessoas se fosse pela lateral. A cria negra trotou em direção a Gazef, fazendo a terra tremer a cada passo que dava. Como havia apenas pouco mais de 1 metro entre eles, o chão sob seus pés tremia como um terremoto. Qualquer um, exceto Gazef, teria caído no chão. Ele mirou para o casco gigantesco da criatura negra enquanto passava, e então... Gazef golpeou com a espada. A essa velocidade, a própria velocidade do inimigo se tornaria uma arma que se despedaçaria ao encontrar o fio de sua espada. No instante em que o casco tocou a espada, um enorme impacto percorreu a arma e reverberou nos braços de Gazef. Isso o fez sentir como se seus braços tivessem sido arrancados. Seus pés, pisados firmemente no chão, deixaram 2 rastros profundos na terra enquanto ele era empurrado para trás. Mesmo com ele tendo conseguido manter o equilíbrio de sua espada, a dor se espalhou por todo o seu corpo. Seja músculos ou tendões, cada parte dele doía pela pressão que tivera de suportar. Gazef ofegou pesadamente e olhou para o corpo gigante que passava por ele. Não muito longe de Gazef, uma das crias negras finalmente parou em vez de correr em frenesi louco. Um de seus tentáculos se tornou um vulto e o medo atingiu seu corpo. Gazef apressadamente levantou a espada. Naquele instante, um impacto extraordinário o atingiu e seu corpo foi arremessado para o céu. Gazef não conseguiu ver nada do que aconteceu, mas imaginou que ele provavelmente foi chicoteado pelo tentáculo da criatura e seu corpo foi jogado para bem alto. Depois de ficar no ar por um tempo surpreendentemente longo, o corpo de Gazef finalmente atingiu a terra. Ele rolou várias vezes, e esse rolamento não foi a queda de um cadáver, mas a ação deliberada de um humano que estava tentando descarregar o impacto através da rotação. Gazef se levantou devagar, forçando seu corpo desajeitado a se mexer. Ele então olhou para a cria negra ao longe. Um golpe. Foi apenas um golpe. O braço que levou o golpe agora estava quebrado. Provavelmente foi pura sorte que sua espada não tivesse sido quebrada também. Toda emoção então desapareceu do rosto de Gazef. Por que me poupou? Por que não atacou de novo? Certamente foi porque a criatura não tinha necessidade de acabar com ele. Gazef achou que essa era a resposta mais apropriada. Isso não foi uma derrota. Isso nem sequer se categorizava como uma luta. Sangue fresco fluiu de seu lábio quando ele mordeu. Depois disso, Gazef reprimiu a dor intensa que o preenchia e avançou com todas as suas forças. Mesmo que não pudesse derrotar seu oponente, mesmo que seu limite fosse aguentar só mais um golpe, mesmo assim ele ainda tinha que proteger o seu rei. No entanto, a sua caminhada cheia de determinação vacilou após só alguns passos. Ele olhou para a cria negra que havia mudado de direção para ele. Não havia engano aqui, e ele percebeu por que havia conseguido sobreviver. Em cima da cria negra havia um rei sentado no que parecia ser um trono feito de tentáculos. No entanto, ele tinha um rosto bizarro, era esquelético e não havia dúvida de que era um monstro morto-vivo. Gazef não era tolo o suficiente para não reconhecer quem era esse rei. Ainzon Gondono, então o senhor não é humano. As forças especiais
oficiais da teocracia. Gazef não tinha nenhuma esperança de derrotá-los, mas os mesmos foram facilmente eliminados. Nenhum humano poderia ter feito isso, o que tornava essa compreensão bem simples de aceitar. Tudo faz sentido agora. Como um ser assim poderia ser humano, afinal de contas? Onde eu estava com a cabeça quando pensei isso? Stronov-sama! Mesmo antes de olhar para trás, ele já sabia a quem ela pertencia só pela rouquidão da voz. O par familiar veio correndo em direção a ele. Vocês dois estão bem? Climb e Brain não pareciam estar feridos, e a armadura branca pura de Climb não estava muito manchada. Considerando que os dois não haviam tentado fugir de imediato, foi um golpe considerável de boa sorte. Antes de mais nada, estou feliz que estejam bem. Eu achei que você não ia morrer tão fácil. E não é que eu estava certo, mas ainda não acabou, né? Os dois juntaram suas linhas de visão para o mesmo lugar onde Gazef estava olhando. E quem é? Isso aí só pode ser uma pessoa, Climb Khan. Um monstro que domina outros monstros. Aquele ali é o Aizongom. Esse é... Ele é... Como eu posso dizer? Eu sinto muito. De relance, já se podia dizer que o corpo de Climb estava tremendo. Sua expressão rígida e congelada mostrava o fato de que ele não estava tremendo de excitação ou antecipação. Era de puro terror. Relaxa aí, Climb Khan. Isso não é nada para se envergonhar. Quero dizer, que bosta, hein? Isso sim é uma força que a gente não pode se comparar. Eu já passei a aceitar isso desde aquele inferno que eu passei. Brain irradiava um poderoso espírito de luta e tinha assumido uma postura de batalha. Gazef ficou surpreso com sua expressão facial, que era casual e leve e não se adequava em nada às circunstâncias atuais. Eu também não vou fugir. Climb e Brain ficaram ao lado de Gazef. Em meio a pedaços volumosos de carne, a cria negra parou em frente a Gazef. Gritos distantes ecoaram. Só esse lugar estava em silêncio. Era como se essa área estivesse isolada do mundo ao redor. A linha de visão de Ainz virou-se de Gazef, passando desinteressadamente por Brain e então parando em Climb. Ele deu de ombros e voltou a olhar para Gazef. Seu espírito de luta certamente está muito vívido, Stronov-dono. Eu poderia dizer o mesmo ao senhor, Gaundono. Ou será que existe problema em dizer que você está vívido? Afinal, se você se tornou um morto-vivo somente depois daquele dia, eu soaria terrivelmente rude. Não, eu não mudei nada desde então. Sou o mesmo desde a primeira vez que nos encontramos. Ainz flutuou da criatura negra até o chão enquanto ria. Ele deve ter usado algum tipo de efeito mágico, dado como ele flutuou lentamente, desafiando a gravidade. Embora achasse que esse poderia ser um efeito da famosa magia de voo, depois de considerar o fato que Aizongom era um poderoso usuário de magia, ele concluiu que devia ser uma versão superior dessa magia. Embora Gazef não saberia dizer o quão superior ela era ou que tipo de magia era. Realmente faz muito tempo, Stronov-dono, desde que nos encontramos no vilarejo Carne. De fato, Gaundono. Então permita-me perguntar, o que o senhor procura? Será que o senhor encontrou um rosto familiar no campo de batalha e decidiu somente vir me ver? Bem, sim. Eu não gosto muito de florear as conversas, e não é apropriado brincar nesse tipo de lugar, então vou ir direto ao ponto. Ainz lentamente levantou sua mão esquelética. Não havia nenhuma inimizade ali, mas sim um gesto de amizade. Torne-se meu subordinado. Naquele instante, os olhos de Gazef se arregalaram em círculos. Ao mesmo tempo, podia-se ouvir Brain e Climb engolindo audivelmente. Quem poderia imaginar que um poderoso usuário de magia como esse diria tal coisa a ele? Se você concordar... Ainz estalou os dedos. Como exatamente ele fez isso com dedos esqueléticos permaneceu um mistério. O corpo de Gazef estremeceu como se algo tivesse sido feito nele. Entretanto, não houve mudanças em sua mente ou corpo. Ele não sentiu absolutamente nada. Olhe à sua volta. Gazef voltou os olhos para os arredores. O senhor os parou? As crias negras tinham parado no meio de suas ações. A maneira como ficaram imóveis no ar no meio do caminho as fazia parecer estátuas. Isso é apenas temporário. O que acontecerá depois dependerá da sua decisão. Se recusar, eu darei ordens aos meus cordeiros mais uma vez. Eu confio que não preciso dizer quais serão as ordens. Gazef olhou para Ainz. Mesmo que obrigasse Gazef a jurar lealdade a ele usando reféns, o vínculo careceria de lealdade e estaria cortejando a traição. Certamente Ainz deve ter considerado tudo isso antes de fazer sua oferta. Então isso significava que deveria haver algum
alguma outra razão por trás de suas palavras, mas Gazef não sabia o que era. Ainda assim, tinha que haver alguma razão pela qual ele, um ser que poderia comandar um exército poderoso como esse, estivesse interessado apenas em Gazef. O que me diz, Gazef Stronov? Quero que trabalhe para mim. Ainz estendeu sua mão ossuda. Se apertasse essa mão, ele salvaria muitas vidas. O coração de Gazef oscilou poderosamente. Ele tinha a chance de salvar a vida do povo do reino. No entanto, Gazef não conseguiu apertar aquela mão. Essa era a decisão errada. Ele só estava inflando o próprio ego. 100 de cada 100 pessoas amaldiçoaria Gazef por ser um tolo nessa situação. Mesmo assim, Gazef não pôde fazer nada que pudesse trair o reino. Gazef balançou a cabeça com firmeza, recusando a oferta. Eu recuso. Eu sou a espada do rei. Ele me mostrou sua gentileza e não posso me comprometer com isso. Mesmo se no final sua escolha custar mais vidas, o senhor arriscou sua vida para desafiar um poderoso inimigo no vilarejo Carne e agora vai jogar fora a vida de outros que poderia ter salvo? Essas palavras cortaram o coração de Gazef como uma faca de serra, mas mesmo assim, Gazef Stronov ainda não conseguiu apertar a mão de Ainz Ongolm. O capitão guerreiro do reino não poderia trair o rei. Essa era a extensão da lealdade de Gazef. Sua irritação aumentou em face do silencioso Gazef, e Ainz encolheu os ombros. Um homem tão tolo. Nesse caso... Gazef não pôde permitir que ele completasse a frase, simplesmente apontando sua lâmina para Ainz. O quê? Os ferimentos causados pela cria negra ainda não haviam se recuperado totalmente, mesmo com o poder do talismã. Mesmo assim, não foram seus ferimentos que fizeram a ponta de sua espada oscilar. Todo o corpo de Gazef irradiava espírito de luta. Galm, dono, como alguém que se beneficiou de sua gentileza, desejo me desculpar por este ato desrespeitoso, mas desejo solicitar um duelo com o senhor. O rosto de Ainz era um crânio sem pele ou carne. Por causa disso, não se podia dizer que tipo de expressão ele tinha ou até mesmo discernir o que ele estava pensando. No entanto, por algum motivo, Gazef pensou que ele estava sem palavras agora. Foi o mesmo para os dois que estavam atrás dele. Eles ficaram em silêncio, mas sua consternação era muito tangível. Você está falando sério? Naturalmente. Você vai morrer. Não tenho dúvidas disso. Se está ciente do resultado, para que fazer isso? Para início de conversa, eu não tenho intenção de lhe matar. Por acaso você é um suicida? Bem, na verdade eu nunca pensei dessa maneira, mas acho que faz parte. O que está pensando? Eu não consigo entender sua lógica. Se acreditasse que poderia ganhar e por isso me desafiou, eu até poderia entender. Se o senhor pensa que há uma chance de vitória sob as circunstâncias, isso também seria razoável. Mas você acredita firmemente que perderá. Você perdeu sua capacidade de tomar decisões racionais por acaso? O rei inimigo está diante de mim e está ao alcance da minha espada. Não é natural ver se eu consigo cortar a cabeça daquele que se apresenta? É verdade que a distância física entre nós é muito pequena, porém ainda sinto que há um enorme abismo entre nós. Ou eu estou errado? Com um corte no ar, os tentáculos flácidos da cria negra atrás de Ainz estalaram, abrindo uma cratera na terra ao lado de Gazef. Mesmo com a visão aguçada do capitão guerreiro, ele não conseguiu rastrear o tentáculo atingindo um chão ao lado dele. Pode ser o caso, Galdono. Quer dizer que está abusando da sua sorte porque eu disse que não tenho intenção de lhe matar? Gazef soltou uma risada que veio do fundo de seu coração. Certamente que não. Eu simplesmente desejo fazer o que eu, como capitão guerreiro do reino, devo fazer. Isso é tudo que eu estava pensando. Se eu aceitar seu desafio, percebe que vou matá-lo sem nenhuma piedade? É somente isso que lhe aguarda. Tenho certeza que sim. Então é assim que vai ser. Mesmo depois de eu ter dito tudo isso, ainda se recusa a mudar de ideia. Que pena. Falando como um colecionador, é uma lástima ter que destruir um espécime raro como o senhor. Gazef não tinha intenção de recuar. Este foi um golpe inacreditável de sorte. Para começar, Ainz, que se cercava de incríveis subordinados, estava agora sozinho na frente dele sem nenhum guarda-costas. Além disso, seu orgulho como um indivíduo poderoso significava que ele não ordenaria que as crias negras entrassem em ação. Ele jamais teria uma chance como essa novamente.
combate. Seu inimigo estava em um ápice que ele não conseguia alcançar com as duas mãos. No entanto, agora ele tinha a chance de preencher a lacuna entre eles. Na próxima vez que se encontrassem, ele provavelmente se cercaria de uma multidão de guardas, como convinha a um usuário de magia que era pobre em combate corpo a corpo. Ainz jamais entraria novamente no alcance da espada de Gazef. Tendo considerado isso, ele desafiou Ainz para um duelo. E havia outro motivo para esse duelo. Embora fosse uma chance muito pequena, valia a pena tentar. Gazef então lançou seu desafio formal. Rei feiticeiro Ainzon Gomdono, meu nome é Gazef Stronov, capitão guerreiro do reino Rei Stasi. Eu formalmente peço um duelo com o senhor. Capitão Guerreiro! Gazef! Os outros dois não aguentavam mais e Bren gritou enquanto Climb murmurava. No entanto, Gazef não deu ouvidos a eles e continuou falando. Se achar isso aceitável, Rei Feiticeiro Dono, eu rezo para que aceite estas duas testemunhas adequadas para o nosso combate. Ainz deu de ombros. Ele parecia estar dizendo, vá em frente. E quando Gazef percebeu isso, ele assentiu. Espera, calma aí, Gazef. Eu morrerei ao seu lado sem hesitar também. Não vá sozinho. Vossa Majestade, Rei Feiticeiro, eu te imploro. Eu sei que isso é desrespeitoso além da conta, mas é um pedido sincero. Permita que nós dois lutemos juntos. Eu sei que não vai te incomodar nem um pouco. Ao ouvir o apelo mísero de Bren, Gazef pensou. É como eu esperava. A expressão despreocupada que ele viu no rosto de Bren era de um guerreiro que abraçara seu destino. Ele há muito já havia decidido morrer ao lado de Gazef nas mãos de Aizongom. No entanto, Gazef não aceitou. Ele não podia aceitar. Bren Unglaus, você deseja manchar minha determinação como guerreiro? O rosto de Bren se tornou uma imagem de choque. Está tudo bem, Stronov Dono. Eu não me importo de enfrentar os dois também. Por favor, não aceite isso, Rei Feiticeiro Dono. O duelo dele é comigo. Vocês dois fiquem fora disso. Os dois pontos de luz vermelha que flutuavam nos globos oculares de Ainz brilharam ainda mais. Entendo. Eu já vi esses olhos antes. Eles são os olhos de um homem que abraçou sua morte e que avança sem hesitar. Olhos firmes e inflexíveis. Eu os admiro. Enquanto Ainz falava, ele parecia demasiadamente humano. Muito bem, eu aceito sua proposta. Eu vou duelar PVP com o Stronov Dono. Os joelhos de Bren se dobraram e ele desabou no chão. Seu rosto não podia ser visto, mas gotas pesadas como as de chuva respingavam na terra carmesim abaixo dele. Eu sinto muito. Gazef disse isso a Bren em seu coração. O cadáver será devolvido intacto. Isso facilitará o uso da magia de ressurreição. Não há necessidade disso. As palavras de Gazef deixaram tanto seus amigos quanto o inimigo sem palavras. Eu não quero ser ressuscitado. O Senhor pode fazer o que quiser com meu corpo se desejar. Não é que magia de ressurreição fosse algo ruim, é só que Gazef não gostava. Uma pessoa só tinha uma vida para viver, por isso que apostar a vida em algo significava muito para ele. Além disso, ele não poderia voltar dos mortos por causa do reino. Se Gazef morresse, o rei poderia espalhar a notícia de que ele havia perdido uma peça importante. Dessa forma, o rei poderia administrar o ódio e o ressentimento que as pessoas sentiriam em relação à família real por todas as mortes na batalha. Este foi um ato final de lealdade do capitão guerreiro do reino, que tinha escolhido agir de forma egoísta. Ignorando os olhares surpresos ao seu redor, Gazef sorriu com calma. Então vamos começar. Espero que vocês dois testemunhem minha batalha final.